e encerra o ciclo aqui dessas 7 cartas. Apocalipse 3, verso 14, até o final no verso 22. Todos acharam? Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és nem frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu disse, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da sua nudez não seja mostrada, e colírio, para que apliques sobre os seus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, seja pois zeloso e arrependa-se. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Teu Espírito nos encha, ó Deus, da Sua palavra, que ela habite ricamente em nossos corações e que ela nos santifique, ó Deus. Lava-nos pela Sua palavra, a Sua verdade, a Sua vontade para nós revelada de forma tão preciosa e tão clara, tão infalível e inerrante. Que nós venhamos, ó Deus, a não nos acharmos superiores a nenhuma dessas 7 igrejas e reconhecermos que todas as igrejas podem cair em todos esses pecados descritos aqui nessas 7 igrejas, mas que também todas as igrejas têm acesso à sua graça e ao seu Espírito para ser como Esmirna e Filadélfia, fiéis ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós venhamos a nos dobrar diante da sua vontade para nós em fé, amor, obediência e perseverança. O Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, das 7 cartas aqui de Apocalipse, talvez nos nossos dias aqui mais distorcida é essa última carta à igreja de Laodiceia. O que é ser frio, o que é ser quente, o que é Jesus estar à porta e bater no coraçãozinho do pecador. Nós vamos ver que tudo isso são más interpretações contemporâneas de Apocalipse. E essa carta que encerra esse ciclo, ela também, Jesus tem só crítica a fazer para eles, assim como lá em Sardes. E ela vai fechar esse ciclo e no final do sermão, talvez se der tempo aqui, eu quero trazer um pouquinho mais qual que é a aplicação, por exemplo, do Apocalipse 4 e 5 em diante para essa situação específica aqui dessas igrejas. Mas vamos lá, vamos ver o que Jesus tem para essa igreja e para todos nós. Verso 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que Jesus está colocando aqui, esses atributos que ele tira do Antigo Testamento, apontam também, como as demais introduções das outras 6 cartas, também aponta para a sua divindade. E a sua divindade é o que nos sustenta, é o que sustenta toda a criação. E ele está colocando certas características aqui que vão de encontro às necessidades da igreja. Quando ele diz, eu sou o Amém, que é uma das palavras que a gente mais fala na nossa vida enquanto cristãos, né? Amém para cá, amém para lá. O que significa a palavra amém? Às vezes a gente, ok, significa que assim seja, é uma tradução correta também, mas o que significa Jesus usar essa palavra amém como uma característica, um atributo, um adjetivo que o descreve para essa igreja lá em Laodiceia? E no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, só uma vez amém é usado como adjetivo, como atributo, e é aplicado isso diretamente a Deus. Abram comigo rapidamente, deixem marcado aí, lá no livro de Isaías, capítulo 65, que é um texto extremamente importante para a gente entender o que Jesus está colocando aqui
para nós. Isaías 65. Verso 16. E nós também vamos pegar o verso 17, porque ele vai também estar incluído nessa citação lá em Apocalipse 3. Isaías 65, penúltimo capítulo do livro, verso 16, diz assim: aquele que invocar a bênção sobre si na terra será abençoado pelo Deus verdadeiro. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus verdadeiro, porque os sofrimentos passados já estão esquecidos e escondidos dos meus olhos. Porque, ou pois, crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. O que na minha Bíblia traduz como o Deus verdadeiro, no original é o Deus do Amém. O Deus Amém. Então, o que significa a palavra Amém? Significa verdade absoluta. Então, quando Jesus, vocês podem voltar lá para o Apocalipse, diz, eu sou o Amém, isso é um atributo divino dele, é a mesma coisa que ele diz lá no Evangelho de João, eu sou a verdade absoluta, pessoal. Numa época tão relativista quanto a nossa, por que nós estamos numa época relativista? Porque a sociedade abandonou Cristo Jesus, abandonou os princípios cristãos, e quando se abandona aquele que é a única verdade absoluta, aquele que é o único amém, não é possível mais qualquer outro fundamento para a verdade. A verdade não pode ser encontrada em nós, ou em uma tradição, ou na sociedade, ou na política, ou em qualquer coisa que seja, exceto em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando ele diz, eu sou o Amém, ele está dizendo, eu sou a verdade absoluta. Igreja em Laodiceia, ouçam o que eu estou dizendo, eu sou o Deus do Amém, eu sou o Deus verdadeiro, e só existe verdade em mim. Fora de mim só existe ilusão, mentira e devassidão. E um desdobramento do Amém é a duplinha de adjetivos que vem depois. Testemunha, fiel e verdadeira. Ou seja, ele não é apenas a verdade em si mesmo, mas ele é aquele que proclama a verdade. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Isso vem lá de Jeremias 42:5, onde isso também é atribuído a Deus. Jeremias, após exortar o tempo todo o pessoal lá de Israel a voltar para Deus, finalmente o pessoal diz, olha, de fato, que o Senhor seja contra nós, nós juramos que a gente vai fazer tudo o que o Senhor falou para nós, então que Deus seja a nossa testemunha fiel e verdadeira, Jeremias 42:5, apontando para o único que pode realmente, de forma absoluta e final, ser aquele que fala de forma fiel e verdadeira, e tudo que ele fala se cumpre, porque é fiel e porque é verdadeiro. Jesus está dizendo, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. É mais ou menos o que Marcos faz no Evangelho, quando ele coloca o título no versículo do seu Evangelho, onde ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse princípio do Evangelho de Jesus Cristo, existe uma ambiguidade no grego, que é tanto o Evangelho é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, quanto é o Evangelho que o próprio Jesus Cristo prega, porque ele é o primeiro a pregar lá em Marcos 1,15, Jesus prega o Evangelho dizendo, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo e creia no Evangelho. Ou seja, ele é a mensagem, ele é a verdade em si mesmo, e ele mesmo é aquele que prega essa verdade. Ele, portanto, é o último e supremo profeta e a própria palavra que ele está profetizando e administrando e pregando para nós. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira, e isso tem uma implicação direta com a igreja da Laodiceia, que a gente vai ver daqui a pouquinho, não estava sendo uma testemunha fiel e verdadeira. É a mesma coisa de Éfeso, só que estava um pouquinho pior, um pouco não, estavam muito pior que Éfeso, porque eles estavam inúteis, eles estavam não sendo proclamadores e portadores da verdade que é Jesus, e não estavam sendo testemunhas fiéis e verdadeiras. Jesus está dizendo, então, olhem para mim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira e vocês precisam se voltar para mim. E o último, aí o terceiro conjunto aí de atributos de Jesus, no final do verso 14, ele disse que é o princípio da criação de Deus. O que isso não significa?
não significa que ele é a primeira criatura criada, como os arianos e testemunhos de Jeová vão apelar para esse versículo. Não está dizendo primeira criatura criada aqui. Está dizendo o contrário. Princípio é aquilo que se dá origem. Se ele é o princípio da criação, quer dizer que ele é que origina a criação. A criação tem o seu princípio nele. Então é o oposto do que eles estão falando. Ele é o próprio Deus lá de Gênesis 1 que criou todas as coisas. Mas não somente isso. O princípio da criação de Deus, essa criação de Deus não apenas remete a Gênesis, Jesus como Criador, mas por estar unida à citação de Isaías 65, o fato de Deus ser o Criador e de Ele ser verdade em si mesmo, quer dizer que desde a criação, desde a queda, Ele está prometendo e profetizando uma nova criação. E aí o que diz Isaías 65? Eu sou o Deus do Amém, eu sou o Deus verdadeiro, porque eu vou criar novos céus e nova terra. Então Jesus não é apenas o princípio da criação como Criador, mas também como o homem ao ressuscitar dos mortos que a gente está vendo. Ele é o princípio da nova criação de Deus. Ele é o princípio tanto da antiga quanto da nova. Ele é o Criador e Redentor de todas as coisas, dos céus e da terra, como diria lá Colossenses. Ele é aquele que vai restaurar todas as coisas. Então o remédio para essa igreja de Laodiceia é se voltar para Cristo, onde está lá a sua verdade, se voltar para Cristo, onde está lá o exemplo supremo do que é ser fiel e verdadeiro, e é se voltar para Cristo para ter a vida da nova criação nos enchendo e nos habilitando. E aí, aos pontos fracos aqui de Laodiceia, a partir do verso 15, ele diz assim: conheço as suas obras, e igual lá que a gente viu da Zombie Church, lá em Sardes, ele também não vai falar, conheço suas obras, eu te elogio nisso, mas tenho contra ti, porém. Não, ele já conhece suas obras, essas obras já são absurdamente ruins. Conheço suas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. O versículo para ser distorcido nos nossos dias. Como que a gente lê isso daqui normalmente? Jesus está falando, ou você seja fervoroso espiritualmente, ou você seja espiritualmente frio, mas você não pode ser um crente meia boca, ser morno, não saber. E alguns chegam a ousar a brincar que ou você seja pentecostal ou você seja presbiteriano. Mas não pode ser, por exemplo, batista, não sei. Morno. Tem gente que brinca assim, né? É o absurdo dos absurdos. Por que isso é absurdo, meus irmãos e irmãs? Porque na Bíblia toda, nunca se é recomendado você ser espiritualmente frio. Jesus não está falando, olha, é melhor você ser frio espiritualmente, quente espiritualmente, do que ser morno. Mas a Bíblia nunca fala, ok, tudo bem ser frio espiritualmente. Sempre que a Bíblia usa a metáfora do fogo para falar da nossa espiritualidade, é sempre, sejam fervorosos no Senhor. Paulo diz, ele diz aos Tessalonicenses, não apagueis o espírito. Ou seja, nunca se é recomendado nós sermos espiritualmente frios. E Jesus recomenda, ele fala, quem dera fosses morno, quem dera fosses frio ou quente, mas por ser morno eu vou vomitar-te da minha boca. O ponto aqui é que nós precisamos conhecer um pouquinho da igreja de Laodiceia e da cidade de Laodiceia para nós entendermos o que Jesus está falando aqui. Porque Laodiceia, ela ficava num vale chamado Vale Lico, ok? E ela fazia um triângulo com outras duas cidades, muito conhecidas no Novo Testamento, que é Colosso e Hierápolis. Ok? E quando Paulo escreve a carta à igreja dos Colossenses, ele também fala, olha, leiam essa carta que eu estou escrevendo para vocês, também para a igreja em Hierápolis, também para a igreja em Laodiceia, porque ficava muito próxima. E muito provavelmente o sujeito chamado Epáfras, que aparece lá em Colossenses, foi quem fundou essas três igrejas. Ele provavelmente foi uma melhor reconstrução que tem. Ele estava lá em Éfeso, quando Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso, foi convertido e discipulado por Paulo, e quando ele volta para a sua cidade natal em Colosso, Deus abençoa, ele consegue plantar uma igreja em Colosso, em Hierápolis e em Laodiceia, e a carta aos Colossenses, lá na década de 60, é para essas 3 cidades. Então, conhecer um pouquinho dessa geografia é de extrema importância para nós entendermos
o que está acontecendo aqui. E nesse Vale Líquido, irmãos, tinha 2 rios. A gente sabe até o nome deles, é uma coisa muito pública, os geógrafos, os historiadores, que era o rio Apso e o rio Capso, eram rios gêmeos ali, né? E quando esse rio passava lá em Herápolis, ele tinha uma água quente. A água quente, no mundo antigo, com uma medicina não como a nossa, ela tinha propriedades medicinais, até hoje, né? A água quente ela tem essas propriedades medicinais. Então era muito útil a água de Herápolis. Era um centro, era como um parque temático de águas quentes, né? Então o pessoal ia lá como turista para se medicar nessas águas quentes do rio Apso lá. O outro rio que passava em Colosso era um rio de água fria. E, portanto, também a água fria ela tem propriedades medicinais. Eu conheço pessoas que só tomam banho na água gelada porque isso eles falam que faz muito bem para a saúde. Eu não tenho essa coragem ainda, mas dizem que é muito bom. E também a água fria ela é potável, você poderia beber a água em Colosso. Então, tanto a água em Herápolis quanto a água em Colosso era muito boa, era muito útil para a cidade como um todo. Eles exportavam até essa água de tão boa qualidade que era. O problema é que lá na ponta, quando esses 2 rios se encontravam, eles se encontravam em Laodiceia e a água ficava morna. A água morna ela é inútil para aquela época. Ela não serve para beber, ela não tem nenhum poder medicinal, ela é inútil. Ou seja, o pessoal de Laodiceia, eles eram marcados por essa água ruim deles. Eles precisavam ir ou para um lado ou para o outro, ou para Herápolis ou para Colossenses, para pegar ou água quente ou água fria, porque a água desse rio que se juntava lá em Laodiceia ficava morna. Então Jesus está usando exatamente uma coisa que era muito conhecida deles, dizendo, olha, a cidade de vocês é morna. Ela tem uma água morna, vocês estão se tornando também iguais à cidade de vocês. Então, o que é ser espiritualmente frio e quente? É a mesma coisa, é você ser espiritualmente útil, espiritualmente trazer cura, ou levar o evangelho para as pessoas, ser um refrigério para as pessoas, ser um testemunho fiel e verdadeiro do evangelho. O que é ser espiritualmente morno? É você ser espiritualmente inútil. Não serve nem para uma coisa, nem para outra. É mais ou menos lá na igreja de Sardes, eles estavam espiritualmente mortos. É isso que significa essa expressão, conheço suas obras, verso 15, sei que não é nem frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, antes vocês fossem úteis, assim porque tu és morno e não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A água lá em Laodiceia, ela causava vômito se você quisesse beber dela. Não era potável a água, pelo menos do rio que passava lá. Ou seja, se nós somos espiritualmente inúteis, só fazendo tudo no mecânico, no automático, vem para a igreja, ouve, canta, volta, trabalha e volta e tudo de forma muito automática, não prega o evangelho, não busca mais a Deus, não lê a palavra de Deus, não ora, nós somos espiritualmente inúteis. E o problema disso é que nós causamos náusea no nosso Senhor Jesus. Náusea, estou a ponto de vomitar-te. Ou seja, vocês vão ser expulsos. Eu não tolero essa mornidão espiritual. É isso que Jesus está falando aqui para essa igreja. Nós não podemos ser espiritualmente mornos, espiritualmente inúteis. A gente precisa ser quente ou frio, a gente precisa ser medicinal para esse mundo. É a mesma metáfora paralela lá com Éfeso, precisa ser luz deste mundo. Então Jesus vem e apaga a luz e aquele vomito da boca são imagens diferentes para se falar da mesma coisa. Jesus está ameaçando eles aqui a deixar de ser igreja. E aí o verso 17 diz assim, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A gente precisa contextualizar isso daqui para a gente não achar que ser rico é o problema. Tá? Desde a Reforma Protestante, com a doutrina de que todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos chegar a Deus, tudo que a gente faz é para a glória de Deus, quebrando aquela mentalidade de que só o padre, só o bispo, só o arcebispo, só o papa podem agradar a Deus,
ou seja, só aqueles que trabalham 100% para se dedicar à igreja, à palavra de Deus, à teologia, podem agradar a Deus. Os reformadores dizendo, não, na verdade eles estão mais desagradando a Deus, porque estão corrompendo o evangelho, e qualquer trabalho que você faça, você tem que fazer para a glória de Deus, e isso é agradável a Deus. Tanto que existe uma história muito conhecida que alguém estava engraxando os sapatos de Lutero e perguntou como que ele poderia agradar mais a Deus, e Lutero fala, olha, faça o seu trabalho de sapateiro de forma melhor possível, e isso vai agradar a Deus. Ele não fala, não, deixe o seu trabalho e vai se dedicar à teologia, vai virar padre, vai virar pastor. Não, faça o seu trabalho melhor. E por causa dessa ética do trabalho protestante, não é incomum em que comunidades protestantes, ou até mesmo países que adotaram a fé protestante, prosperassem financeiramente. Porque é uma coisa que normalmente você se dedica e Deus vai abençoar. Não é uma coisa de causa e efeito, você pode ser o melhor do trabalho e também não enriquecer, obviamente, ainda mais num contexto como o nosso, mas quando você trabalha bem, normalmente você vai ali agradar o chefe, você vai crescer financeiramente falando. Então o problema não é ser rico ou ganhar dinheiro ou prosperar nesse sentido. Por que Jesus está falando isso daqui para essa igreja? O problema deles é que eles eram ricos. Porque no contexto do século I, a gente está vendo isso nas outras cartas, para você ser rico mesmo, prosperar, você tinha em alguma medida que se comprometer ao culto do imperador romano e ao cultos pagãos. Porque normalmente todos os comerciantes, o pessoal que tinha lá o seu comércio, o que quer que seja, se juntavam nas cidades para cultuar os deuses. E ali você trocava figurinha, você pegava contato, você fazia propaganda no seu comércio. Isso era o que a vida religiosa estava muito atrelada a todas as coisas no mundo antigo, tanto à política, ao império, quanto ao comércio, quanto a tudo na vida. E a partir do momento que você é cristão, você não, eu não vou me dobrar diante do imperador como meu Deus, eu honro o rei, mas ele não é o meu Deus, eu não vou participar da idolatria nos templos. Normalmente a tendência era você empobrecer. Esse era o caso das duas boas igrejas lá em Esmirna e em Filadélfia. Eles eram pobres, eles eram fracos. Porque manter um testemunho cristão numa sociedade absolutamente hostil a isso, dificilmente você vai prosperar financeiramente falando. Então o problema aqui é que essa riqueza está vindo de forma inapropriada. E aí sim, se você quer enriquecer de forma inapropriada, com corrupção, com mentira, passando o pé em outras pessoas e com todo tipo de pecado que se possa imaginar, aí sim você se identifica aqui com a igreja de Laodiceia. E isso tudo aqui é uma alusão a Oséias 12:8, onde o povo de Israel diz, eu tenho prosperado, eu sou rico, não vai ser achado nenhum pecado em mim. E aí Deus diz, olha, mas vocês não sabem que vocês são inúteis. O texto lá de Oséias 12 fala, vocês são inúteis. É a mesma coisa aqui de ser morno, espiritualmente falando. E o problema é que, porque eles são ricos dessa forma desonesta, dessa forma comprometedora da fé, eles diz, mas não sabes. Estão percebendo? Não sabes. O que o pecado faz é nos dar uma cegueira espiritual e uma ignorância espiritual, ao ponto de que quanto mais pecado uma pessoa comete, mais ela vai ficar amortecida e menos sensível ela vai ficar ao pecado. Portanto, a igreja de Laodiceia, não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, estavam vivendo em tanto conforto, com vestes caras, com colírios caros, daqui a pouco eu vou entrar nisso, com muito dinheiro, eles achavam que estavam muito felizes, e na verdade a ironia é que eles eram o oposto disso. Vocês não sabem. Hoje em dia muita gente enriquece, os ímpios falando, mas eles sabem que eles são miseráveis. Muitos deles vêm a público dizer, olha, a riqueza não me trouxe felicidade, mas às vezes a riqueza cega até mesmo nisso.
O conforto aqui é tão grande que eles não sabem que eles são o oposto do que eles estão experimentando, porque o pecado ele tem esse efeito de distorcer completamente a realidade diante de nós. Não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Qual que é a solução aqui? Verso 18. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da surdez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os seus olhos e enxergues. Essas três coisas aqui são as coisas mais importantes do comércio da Laodiceia. Eles tinham ouro, uma fonte de ouro muito grande, eles eram muito populares por causa da roupa que eles faziam, eles tinham uma lã preta específica de Laodiceia que era muito famosa, portanto eles ganhavam muito dinheiro com a indústria, né, de roupas, e eles também tinham um centro de medicina muito forte, onde eles produziam uma coisa que eles chamavam na época de o pó frígio, que era um colírio dos melhores que existiam no mundo antigo para amenizar as dores nos olhos das pessoas. Então essas coisas que eles estavam achando que estavam trazendo prosperidade e vida para eles, estavam se conformando completamente a cultura da cidade. Jesus fala, essas coisas estão te condenando vocês, porque vocês estão se comprometendo com a adoração a ídolos, portanto comprem de mim. E essas três coisas são três formas de dizer a mesma coisa. Santidade, vida, só encontra em Cristo. Riqueza espiritual, o ouro, vestes espirituais, a nossa justiça está nele, nossa santidade está nele, e colírio, o nosso verdadeiro enxergar as coisas como elas são, ou seja, é de Cristo que vem. Cristo é aquele que cura a nossa cegueira dos nossos olhos. Compre essas coisas de mim. E como que a gente compra? De graça, só crendo nele pela fé. Verso 19, de Apocalipse 3. E aí o que o nosso irmão Marcelo leu lá em Hebreus 12, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, seja pois zeloso e arrependa-se. Aqui está o princípio da disciplina. Mesmo que essa igreja esteja tão ruim assim, morna, inútil, com uma riqueza inapropriada, não sabendo que ela é miserável, pobre, cego e nu, mesmo assim Jesus ama essa igreja e está chamando essa igreja ao arrependimento. Então, se você está dominicalmente e também diariamente sendo exortado por Deus, isso é uma demonstração imensa do amor de Deus na vida de cada um de nós. Se por outro lado a palavra de Deus não te exorta, ela não te confronta, você continua confortável nos seus pecados, isso pode ser um sinal, e de fato é, de que você não está sendo alvo do amor de Deus. É a mesma coisa daquela história de Jacó e Esaú. Jacó era tão pecador, se não pior do que Esaú, e Deus o tempo todo bate em Jacó. Ele está o tempo todo corrigindo Jacó. Ele luta com Jacó e quebra a rótula do joelho dele, ele fica mancando, talvez pelo resto da vida. E Esaú, a Bíblia não fala que Esaú cometeu os pecados horrorosos, assim, exceto vender a sua primogenitura. Mas Esaú foi Esaú. Ele viveu a vida do jeito que ele quis, teve lá suas esposas, teve lá os seus filhos, cresceu prosperamente. Esaú foi Esaú. E o que Malaquias diz? Eu amei Jacó e odiei Esaú. Se Deus está deixando você viver do jeito que você quer, isso é um sinal do ódio de Deus sobre a sua vida. Mas se o tempo todo Ele está te corrigindo, não faça isso, não faça aquilo, se arrependa desse pecado, o Espírito Santo te incomodando o tempo todo, isso é uma demonstração do amor de Deus para nós. É o que nós fazemos com nossos filhos, nós disciplinamos eles com a vara, como uma demonstração de amor. Da mesma forma, Deus nos disciplina com a sua palavra, nos disciplina, às vezes até fisicamente falando, para que nós nos corrijamos de acordo com a sua palavra. Eu vi um sorrisinho, outro. Eu sei que daqui a pouco nas perguntas vão perguntar sobre vara, então não vou entrar mais nesse assunto, nesse sentido, ok? Verso 20 também é um versículo muito distorcido dos nossos dias.
Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso aqui é uma alusão a Cantares capítulo 5. Lá em Cantares capítulo 5, a noiva ali de Salomão, ela entra na sua casa, ela se apronta para dormir, nos dias de hoje ela coloca o seu pijama e deita. E aí vem o Salomão e bate na porta lá, dizendo, olha, eu quero ter comunhão com você, eu quero ir ao seu encontro. E ela diz, olha, eu já vesti as minhas vestes, já coloquei a minha roupa de dormir, será que eu vou Ela fica com preguiça de abrir a porta, né, ali para o seu homem, e ele vai embora. E aí, quando ela desperta, agora eu quero ter um encontro com meu marido, ou com meu noivo, dependendo da interpretação de Cantares, e quando ela vai abrir a porta, ele não estava mais. Ele estava batendo, eu estou à porta e bato para cear com você. E ela diz, não, e depois é tarde demais. E ela fica procurando por toda a cidade lá o rei. O que Jesus está fazendo aqui, ele não está batendo na porta de um pecador impenitente. Isso não é sobre evangelismo. Ele está batendo na porta da sua igreja. A porta que está batendo aqui é de Laodiceia, que está na mesma condição de dormir que a mulher lá de Cantares. Ou seja, a alusão a Cantares por que Jesus está aludindo a Cantares aqui? Porque, olha, se vocês demorarem muito para abrir essa porta, vocês não vão me encontrar mais. Igual lá o contexto de Cantares 5. Então, Jesus não está lá desesperado, batendo na porta do coração do pecador, para que ele o aceite e finalmente Jesus possa ser completo. Isso beira a blasfêmia. Quando Jesus quer converter um coração tomado de pecado, ele destrói a porta com o sopro da sua boca, com a sua palavra, e transforma tudo lá dentro. Aqui numa igreja local que estava se desviando dele, que portanto não estava tendo mais comunhão com o Cristo vivo, ele diz, olha, eu estou batendo na porta de vocês. Através dessa exortação, dessa carta, eu estou batendo na porta, se vocês abrirem, eu vou cear com vocês. Ou seja, se vocês se arrependerem, se vocês comprarem de mim ouro, colírio, roupas, ou seja, santidade, eu vou ter comunhão com vocês e vocês comigo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Está disciplinando uma igreja que está basicamente fechando a porta na face dele. E aí nós temos a promessa ao vencedor: eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O trono aqui é o símbolo de autoridade, exatamente a mesma coisa que ele falou nas outras cartas. Vocês vão ter autoridade comigo por estarem unidos a mim, e vocês passarão a eternidade comigo. Agora, uma última palavra sobre essas 7 igrejas, meus irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para essas 7 igrejas, a situação ela pode parecer humanamente desanimadora no mínimo, ou no máximo desesperadora. Porque de 7 igrejas que João escolhe para escrever, que Jesus escolhe para escrever, 5 delas estão numa condição deplorável de ruim. 5 delas são pesadamente exortadas, e as 2 que são elogiadas são fracas, são pobres, estão sendo perseguidas. Esmirna, alguns vão ser lançados na prisão para serem mortos. Antipas foi morto. Por qual que é o sentido disso dentro de Apocalipse como um todo? Lá no capítulo 1, onde começa essas 7 cartas, João está na ilha de Patmos como um exilado por causa do Evangelho. E na ilha de Patmos, ele tem a visão do Cristo glorificado, ao qual ele desmaia diante dessa visão. E essas 7 cartas acontecem nessa visão, ou seja, é um contínuo aqui do capítulo 1. Não é como se fosse o capítulo 1 uma coisa e o 2 e 3 outra coisa. Não, ao ver o Cristo ressurreto e glorificado, Jesus, ok, João, escreve aí o que eu vou dizer para 7 cartas, para 7 igrejas. Em outras palavras, da perspectiva de Patmos, as igrejas não estão tão boas assim. Da perspectiva humana, quando a gente olha para as igrejas, a coisa está feia.
Só que isso é uma perspectiva. O resto de Apocalipse, ele vai falar a mesma coisa com outras perspectivas. E aí no capítulo 4, que é a próxima visão, a primeira visão de Apocalipse é lá no capítulo 1, ele vê o Cristo glorificado, a próxima visão é no capítulo 4. O que João vê? Um trono no céu. A partir de agora não vai ser mais a perspectiva de Patmos, vai ser a perspectiva do trono. Uma perspectiva celestial das coisas. E diante do trono, no capítulo 4, o mar está cristalizado. O mar em Apocalipse é um símbolo do caos e do mal. E o fato do mal diante do trono de Deus estar cristalizado quer dizer que está tudo sob controle de um Deus que é soberano. Tudo está sob o controle dele. E a igreja, vista dessa perspectiva celestial, Apocalipse 5 é maravilhoso. Ele diz que Jesus morreu para comprar para Deus povos de toda tribo, língua e nação, e nós somos reis e sacerdotes diante dele, e nós reinaremos para sempre. E de novo eu volto lá naquele parênteses do capítulo 7, entre o sexto e o sétimo selo. O que João vê lá? Ele vê a igreja selada, a igreja avançando. E por que ele usa essa imagem de 144 mil? Porque isso é uma prática do censo, da contagem do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel era contado em seus milhares, sempre era para sair para a batalha. Sempre era para sair para a batalha. E por isso que João conta, olha, 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra tribo, 12 mil de outra tribo, até que no final das 12 tribos dá 144 mil. O que ele está fazendo? Ele está contando a igreja. Não sei se eu desliguei aqui. Acabou a bateria. Estou terminando. Ele está contando a igreja para quê? Para sair à batalha. E no capítulo 11, onde você tem ali as duas testemunhas, não é uma ressurreição de Moisés e Elias ou Enoque, não. É uma forma simbólica de mostrar a igreja enquanto testemunha, que nos evangelhos eles iam de 2 em 2 pregar de casa em casa. A igreja, enquanto corpo testemunhal, está pregando com muito poder. A imagem ali das duas testemunhas fechando o céu, trovejando daqui, fazendo os céus fecharem, trazendo o juízo de Deus, mostra simbolicamente o poder de Deus na pregação do Evangelho. E em Apocalipse 20, na minha leitura, o diabo está preso para não enganar as nações, para que as nações não destruam a igreja enquanto corpo missionário. Ou seja, se a igreja está presa aqui, Paulo diz, eu estou em algemas, mas a palavra de Deus não está presa de forma alguma. O diabo é quem está preso. E o diabo que estava mastigando a igreja de Esmirna, de Filadélfia, enganando a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes e de Laodiceia. O diabo, ele é construído aqui em Apocalipse como o personagem mais frustrado e mais fracassado da história. Lá em Apocalipse 12, o diabo é descrito como um dragão vermelho que leva uma terça parte das estrelas, com muita fúria, com muito poder, e ele para diante de uma mulher. E essa mulher está grávida. E ele quer devorar aquele bebezinho. Ou seja, você tem um dragão enorme, pronto para devorar um bebezinho, ele não consegue chegar perto desse bebezinho. Ele tenta matar Jesus com Herodes, matando ali todos os bebezinhos de 2 anos para menos. Ele tenta tentar Jesus no deserto, ele não consegue. Ele tenta fazer com que o principal dos apóstolos, Pedro, faça com que Jesus não vá para a cruz, porque lá está a sua derrota. Ele não consegue. O diabo é absurdamente frustrado e fracassado. Ele não consegue devorar o bebê ele ascende para a destra de Deus. Isso é uma forma resumida de falar do Evangelho, desde a encarnação até a ascensão de Cristo. E o dragão se volta para devorar aquela mulher, ou seja, a igreja. A mulher é a mesma, tanto antes como depois do nascimento. Isso quer dizer que Deus só tem um povo no Antigo e no Novo Testamento. Ele não consegue chegar perto da mulher. A mulher é protegida pela providência de Deus. Ela vai para o deserto, ou seja, a nossa peregrinação enquanto igreja neste mundo. Este mundo é um deserto para nós, não é um oásis, não é férias, é um deserto. E ele
e de longe, já que ele não consegue chegar perto, ele vomita uma enxurrada de água sobre ela, a terra se abre, engole essa água, ou seja, ele tenta de tudo quanto é jeito matar a igreja e ele não consegue. E aí ele vai usar os seus 2 braços mais poderosos em Apocalipse 13. A besta que emerge do mar é todo o estado totalitário que se volta contra a igreja para matá-la. Por quê? Isso vem lá de Daniel 7, onde você tem 4 bestas, 4 monstros quiméricos, mostrando cada um dos impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, por exemplo. E lá em Apocalipse 13, essas 4 bestas são juntadas numa só. É o poder do Estado que quer ser Deus na mão do diabo. E a outra metade de Apocalipse 13, você tem uma besta que sobe da terra, que depois é descrita como falso profeta. O que é o falso profeta? É toda falsa religião, é tudo aquilo que vai contra o Evangelho e a palavra de Deus. Então, esses 2 braços, um Estado totalitário e a falsa religião, eles estão sendo usados pelo diabo porque é através disso que ele consegue causar o maior dano à mulher, o maior dano à igreja. Mas no final, a paródia da Trindade, a besta, o falso profeta, o dragão, são todos lançados no lago de fogo. Cristo volta e fala assim, acabou. São absolutamente derrotados, fracassados e não podem prevalecer contra a igreja. Por mais fraco que nós sejamos, o Espírito habita em nós. E quando nós olhamos da perspectiva de Patmos, parece que a maioria das igrejas estão ruins, e de fato estão, mas Deus só tem uma igreja, e essa igreja está viva, passa bem, está crescendo, está pregando o Evangelho em todo o mundo, e nada pode pará-la, nada pode nos parar. Jesus tem a chave da casa de Davi, ele abre as portas, e nenhum demônio no inferno pode fechá-las diante de nós. Amém? Essa é a teologia da igreja aqui em Apocalipse para nós. Vamos orar? Quero agradecer demais a paciência de vocês, o amor em receber minha família, em receber a palavra de Deus em seus corações. Como disse ontem, é sempre nós que somos mais abençoados, edificados, porque eu preguei 7 vezes para vocês só, vocês pregaram para mim o tempo todo nesses 4 dias, 24 horas por dia, e a gente está saindo daqui muito enriquecido espiritualmente. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos pela sua graça sobre nossas vidas, sobre essa igreja. Que o Senhor venha com a sua água viva, não somente nos purificar, mas nos dar vida em abundância. Que nenhum de nós seja encontrado morno diante de Ti. Que o Senhor sempre nos corrija, nos repreenda e nos chame de volta, ó Deus, nos desperte a nós que dormimos. E o Senhor, que é o princípio da nova criação, conceda este poder e essa vida da nova criação em nós, cada vez mais pelo Seu Espírito, cada vez mais alegria, paz, amor, cada vez mais conhecendo a Sua palavra e testemunhando sobre ela, que é Cristo, para todas as pessoas. Obrigado por esses maravilhosos dias de acampamento. Obrigado por todos os nossos irmãos e irmãs que estão presentes, por aqueles que trabalharam arduamente para fazer com que isso aconteça. Obrigado a Deus pelos pastores dessa igreja, pelos líderes dessa igreja. Obrigado pelos nossos irmãos que nos conduzem no louvor, que fazem com tanto esmero e maestria. Obrigado a Deus pela toda a equipe aqui do Aruanã, pela comida, pela recepção, por todas as coisas. Que tudo isso, ó Deus, que o Senhor nos deu enquanto alegria genuína, nós venhamos a reconhecer que vem do Senhor e que nós venhamos a devolver isso em forma de gratidão, adoração e louvor e obediência ao Senhor. Obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.